Boa tarde, servidores, sejam bem-vindos a mais uma formação nossa aqui no canal Desenvolvimento Profissional. Para quem não me conhece ainda, Ana Paula Marola, eu trabalho aqui na EFAP, né, com formação de profissionais, mais especificamente na parte de ambiente virtual de aprendizagem, e estou à frente dessas formações de tecnologia. E dentro da tecnologia dessas formações, a gente sempre traz aí temáticas que são super importantes e também temáticas que vocês nos sugerem, né? Seja no chat, seja nas redes sociais ou encaminhamento de e-mails. Então, hoje a gente está voltando aqui com um tema que vocês pediram muito e também dentro da secretaria a gente tem aí vários pedidos dos servidores internos e também de conteudistas a respeito de direitos autorais, né? E aí com essa questão da pandemia, também do uso nosso agora em massa da internet, da tecnologia, como que a gente pode utilizar e de que forma que a gente pode manter aí todos os direitos assegurados com relação, ou seja, a imagem, ou seja, envio de arquivos e toda essa cobertura, né? Então, a gente já fez uma formação sobre direitos autorais em junho, com a equipe da FGV que está aqui, que eu já vou apresentar para vocês, para quem não conhece ainda. E aí a gente fez, no mês passado, a gente fez do nosso rosto online, né, para falar um pouquinho sobre o direito de imagem, né? E hoje a gente está trazendo que lá na primeira formação vocês começaram a perguntar sobre, por exemplo, sala de leituras virtuais, envio de arquivos, PDF, disponibilização de arquivos, né? Porque a gente foi pego de surpresa com a pandemia e aí a gente tinha que enviar os arquivos, né, pela internet para os nossos alunos, para os outros servidores. Então, de que forma que a gente pode fazer isso? Tendo assegurado aí os direitos autorais. Então, a gente pediu, a equipe aí da FGV veio aqui nos auxiliar com essas informações, né, que na verdade são super relevantes não só para o nosso trabalho dia a dia, como também para o nosso dia a dia como pessoa física, né? Então, isso é super importante. Então, vamos lá. Eu vou apresentar, mas antes de apresentar, vou dizer para vocês que eu, a Thelma, a Carol, a gente está aqui, a gente vai ficar com o chat aberto o tempo inteiro. Então, se vocês tiverem dúvidas, considerações, vocês podem colocar no chat que eu vou lendo aqui, a gente vai parando, vai questionando. O legal dessas formações é a gente fazer essa interação e para ter essa interação a gente depende de vocês aí colocarem as posições de vocês, as sugestões ou mesmo as perguntas no chat para a gente interagir, tá bom? A formação vai ficar disponível também no repositório, lá do Centro de Mídias, e também no YouTube, para quem quiser ver posteriormente aí, fazer uma consulta, ou para quem não estiver assistindo ou na reprise, ou nessas possibilidades de assistir avulso aí que eu tô mencionando, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós estamos aqui, a gente vai falar, o tema é não posso colocar PDFs na sala de leitura virtual? Questões práticas de direitos autorais em internet. Então, a gente está aqui com o pessoal da FGV São Paulo, que é o professor, eu sempre me confundo não, eu sempre fico naquela, chamo de professor ou chamo de doutor. Então, vamos para o professor. Professor Guilherme Klafik é doutor e mestre em Direito Constitucional pela USP, líder e gestor de projetos no Centro de Ensino e Pesquisa de Inovação CEP e FGV Direito São Paulo, professor de pós-graduação Lato Sensu na FGV São Paulo, foi professor entre 2017 e 2018 na graduação da Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, colabora com a Sociedade Brasileira de Direito Público desde 2011, onde foi coordenador do programa Escola de Formação Pública em 2017. Doutor Guilherme, professor Guilherme, seja bem-vindo aqui mais uma formação. Quer dar um oi primeiro, antes de eu apresentar a Tatiane? Ana Paula, de novo estamos aqui, né? Sinal de que ainda não enjoaram das formações que a gente vem trazendo. Então, dou muito boa tarde a todas e todos que nos assistem aí pelo YouTube ou pelo aplicativo de formação, né? É um prazer enorme estar aqui. E, Ana, em relação à questão, a gente pode ficar sempre tranquilo, porque a gente sempre é professor de coração, né? E aí a titulação é uma coisa menor nesse aspecto. Muito obrigado aí pelo convite de novo. Eu concordo. Até porque, como a gente até trocou e-mail, eu brinquei, né? O professor Guilherme apareceu até na Globo, né? Eu falei assim, ele é muito chique, então a gente tem que tomar cuidado, né? Com os termos que a gente utiliza, né?
Vamos lá. A Tatiane Guimarães é pesquisadora no Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação da FGV Direito de São Paulo, mestrando em Direito e Desenvolvimento na FGV Direito, agraciada com a Bolsa Mário Henrique Simonsen de Ensino e Pesquisa, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC, e atualmente desenvolve pesquisa nas áreas de Direitos Humanos Digitais, Direito Autoral e Ensino Jurídico. Tatiane, professora Tatiane, obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, né? Para quem assistiu, a professora Tatiane esteve com a gente na nossa primeira formação, que foi sobre direitos autorais geral. Então, obrigada, seja bem-vinda mais uma vez aqui à secretaria. Obrigada, Ana Paula, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá quando você está assistindo. E vamos para a formação que eu estou super animada. Obrigada, gente. Vamos lá, então. A formação tá com vocês aí, pode seguir daí que eu vou interagindo com vocês. Bom, vou começar então, a gente vai, só para passar um pouquinho sobre os objetivos da nossa formação hoje, a gente quer, enfim, que vocês saiam daqui sabendo aplicar a regra geral de direitos autorais e as exceções, né, principalmente no contexto de vocês de ensino. Então, essa vai ser a grande diferença da última formação dessa informação de hoje, que a gente quer realmente focar um pouco no contexto de vocês. Então, a gente vai falar sobre as consequências do mau uso de direitos autorais, entender as possibilidades de usos que vocês podem ter no dia a dia, e, por fim, entender que não é nem proibição absoluta, nem vale tudo, a gente vai mostrar esse meio termo que a gente quer apresentar para vocês. Então, passando para a estrutura do que a gente vai fazer hoje, a gente tem esses 5 momentos, a gente vai relembrar um pouquinho, né, a primeira oficina, para vocês poderem acessar, caso vocês não tenham acessado, e para a regra geral, relembrar, para quem não tenha, quem não assistiu, e para as questões e casos específicos que vocês mesmos trouxeram lá na primeira oficina, a gente, enfim, mapeou o chat de vocês, abrir para dúvidas, então mandem as dúvidas que a Ana Paula, gentilmente, né, vai colher para a gente, depois manda falar para a gente e a gente tentar responder aqui, e por fim, fechar nosso encontro de hoje com dicas para ajudar um pouco a direcionar a atuação de vocês no dia a dia. Então, indo para primeiro relembrando, a gente tem aqui um QR Code e um link para a nossa oficina, que aconteceu lá em junho, que nem a Ana Paula falou. Enfim, vocês podem acessar. A gente, uma dica, né, que já que vai deixar no YouTube essa apresentação, né, vocês podem depois voltar nos nossos slides e pausar e tirar print, enfim, o QR Code e tudo mais, para vocês poderem acessar esses conteúdos. A gente vai ter vários conteúdos na tela, que a gente não vai passar ponto por ponto aqui nessa oficina, porque é muita coisa, mas daí vocês podem retomar essa apresentação, já que vai ficar no YouTube, então é uma dica boa para vocês já poderem usar esse nosso material, que vai ficar disponível aqui. Então, aqui, a palavra é sua para a gente começar a relembrar a regra geral. E aí, Tatiane, é muito legal a gente começar falando que nós, né, no CEP aqui da FGV Direito SP, fazemos parte aí de um movimento que tem outros centros de pesquisa, né, porque a gente vai citar outros pesquisadores, outros professores também, trazendo esse movimento de pensar o direito autoral dentro de um contexto de educação e dentro de um contexto digital. Tá? Então, esse é o lugar onde a gente fala da importância da educação, da importância da função social da educação para pensar direitos autorais, e não simplesmente trazer regras, leis e tudo mais, porque, como a gente falou na primeira ocasião, é uma lei de 98, né? 98 a gente nem usava aplicativo de celular para se comunicar ou qualquer outra coisa desse tipo. Então, a gente vai retomar basicamente do último slide que a gente trouxe, sintetizando na oficina de junho, um pouco da ideia de regra geral de direitos autorais, só para pavimentar um caminho para a gente discutir os casos práticos. O que vocês precisam saber de mais importante? Tá? Qualquer uso ou qualquer direito autoral tem duas faces. São duas faces da mesma moeda dos direitos autorais. A primeira face é a face dos direitos morais. É a relação entre um autor e a sua obra. É aquele carinho, né, que o autor tem em sua obra, é aquela conexão que tem e que não pode ser quebrada, não pode ser apropriada, não pode ser roubada, digamos assim, por outras pessoas que se digam serem autores daquela obra no nome dela. Então, esse é um primeiro ponto, direitos morais.
Um segundo ponto são direitos patrimoniais. Tá? Direito patrimonial envolve basicamente o que você faz ou o que você não faz economicamente com aquela obra, com aquela criação que você teve. E por que é importante essa diferença, tá, pessoal? Porque o que a gente vai enfocar em toda a discussão aqui é basicamente o lado dos direitos patrimoniais. E por que a gente está reforçando essa diferença? Direito moral, crédito, reconhecimento, no Brasil, você sempre tem que dar. Tá? Então, essa é a primeira regra geral. Na parte de direito moral, de atribuição, de reconhecimento, de crédito, ele é obrigatório no Brasil, em qualquer hipótese. A gente tem aqui o segundo aspecto, que é a parte patrimonial, parte econômica do negócio. E vale a pena notar que a parte econômica não é só do autor. Eu mesmo tenho um livro publicado em coautoria com uma professora, Marina Fefebaum, e nós dois cedemos os direitos patrimoniais que a gente tem sobre o livro para a editora. Então, quem tem os direitos patrimoniais sobre o livro, porque a gente cedeu, é a editora. Então, só para mostrar também que quem é o dono, digamos assim, desses direitos, não necessariamente será o autor. Mas vamos pensar que é o autor, geralmente. O que a gente traz aqui é um conjunto de critérios para que vocês possam pensar os problemas à luz desses critérios, sempre que vocês estiverem em dúvida sobre o que fazer. Então, a gente vai passar aqui principalmente por tipo de consumo ou tipo de uso da obra, o tamanho desse uso e a relação que você tem com quem é o autor ou quem tem os direitos sobre essa obra. E eu vou começar, então, falando sobre o tipo de consumo. Mas antes da gente entrar nisso, eu só quero deixar claro uma coisa, que a gente vai falar muito de um artigo 46, a gente vai colocar aqui a lei para vocês verem, né, porque é legal ter a visão mesmo do que a lei fala e tudo mais. E o artigo 46, 47 e 48, que trazem, assim, várias situações de usos livres, legalmente permitidos, né, sem precisar do autor dar essa permissão que o Gui falou. Esses artigos, o nosso Superior Tribunal de Justiça, o STJ, né, que a gente chama, ele entendeu que esses artigos eles só dão uma lista de exemplos, né? Eles servem como um parâmetro básico para a gente poder pensar em situações análogas, né, parecidas, que a gente pode considerar também que são uso livres, mas que não estão na lei. Então, a gente vai mostrar a lei porque é o nosso parâmetro mínimo, mas a gente, assim, como pesquisadores, como especialistas, a gente está trazendo um parâmetro mínimo para vocês poderem no dia a dia ver cada situação e começar a entender como que vocês poderiam usar. Enfim, daí agora a gente vai deixar um pouco mais concreto isso que eu estou falando. Sobre o uso individual e privado, a gente traz aqui, a lei fala da regra geral, né, que a gente sempre precisa da autorização prévia e expressa do autor para reprodução parcial ou integral da obra. Mas esse artigo 46, que é interpretado dessa forma mais ampla, ele já fala que pequenos trechos para uso privado, individual, sem lucro, essa é a grande chave, eu acho, o sem lucro, é realmente uma situação que deixa você usar as obras, mesmo que protegidas, você pode usar sem essa permissão prévia. Também a questão das lições, né? Os discentes, os alunos que queiram anotar, anotações, né? Anotar anotações fica redundante, mas, enfim, fazer anotações sobre as lições, eles podem sem a permissão do autor. Então, essa lei, a gente sempre vai deixar essa lei aqui embaixo, volta aí rapidinho, Gui, só para o pessoal ver, sempre vai estar essa lei, para caso vocês precisem lembrar mais para frente qual é a lei, sempre vai estar aí embaixo esse retângulozinho para vocês verem a Lei 9.610 de 98. Agora pode ir no próximo. Então, para exploração, a gente tem a comercial e a não comercial. Para comercial, a gente tem essa regra de que, enfim, como eu falei, a gente precisa sempre da autorização expressa, prévia do autor, não importa qual que vai ser o sistema que você vai disponibilizar, o pagamento, enfim, pelo usuário, e também lembrar a questão de que se você comprar uma obra original, por exemplo, uma obra de arte, né, que é mais fácil da gente pensar numa obra original, isso não confere
não te dá o direito a explorá-la, desculpa, comercialmente. Você precisa da autorização do autor expressamente. Então, é sempre um contrato, é sempre uma licença, enfim, essa é a regra básica para a exploração comercial. E daí agora passando para a exploração não comercial, daí a gente já entra nesse campo mais aberto, esse artigo 46 que tem muitos exemplos, a gente trouxe alguns para vocês verem, que são casos que você não precisa da autorização do autor, né, para usar sempre sem a intenção de lucro, isso é importante. Então, questão de imprensa e notícias, né, interesse público, né, em divulgar fatos ou divulgar... enfim, lançamentos e essas coisas de obras, né, normalmente. Discursos e pronunciamentos, questão da acessibilidade, que é muito importante. O Brasil assinou recentemente um tratado chamado Tratado de Marrakech, que reforça a lei que é lá de 98, que já estava falando sobre a questão das pessoas com deficiência, e agora esse tratado vem para reforçar e alargar essa interpretação, deixando as obras muito mais acessíveis, e é uma bela conquista assim, para a gente que é da academia, foi super legal. E por fim, também a questão de produção de provas, caso esteja num processo judiciário ou até administrativo, o uso dessas obras, de trechos e tudo mais é completamente livre pela questão do interesse público, né, de poder investigar. E, antes de eu passar, então, a palavra para o Gui, essa última parte que eu tenho que falar, a parte do tamanho, que é uma polêmica bem grande, assim, principalmente a gente que vem do direito, a gente que tem muita discussão se a gente pode ou não, né, copiar livro, principalmente nos nossos CAs, nos nossos xerox das faculdades, mas enfim, isso serve para todo mundo. Questão que a lei expressamente fala sobre pequenos trechos para uso privado, sem intuito de lucro, mas a questão principal, o critério principal que a gente está trazendo é a questão do esvaziamento da finalidade econômica da obra. Essa cópia, essa reprodução, essa divulgação, esse envio, né, que a gente fala de envio das obras pelo WhatsApp e tudo mais, você está incentivando a pessoa a buscar o original, a comprar o original, ou você está esvaziando essa finalidade que a obra tem? É um tema controverso, assim, a gente tem até uma indicação que o Brasil está se encaminhando para a interpretação de que no ensino deveria prevalecer realmente o interesse de ensinar em cima do interesse do autor de lucrar sobre a obra, pela questão, né, de acesso à cultura, informação e tudo mais. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fala isso, mas ele ainda faz essa ressalva sobre obra parcial e ele não delimita esse parâmetro. Então, a gente tem essa tendência, os especialistas que a gente estuda falam que a gente está encaminhando para essa seara de prevalência do interesse da educação, podendo enviar obras inteiras, mas a gente ainda não tem isso muito consolidado. Bom, agora o Gui vai falar a outra parte. E vocês percebem que a gente está trazendo alguns critérios, porque a lei funciona da seguinte forma: regra geral, limites e exceções. Então, a gente traz a regra geral você tem que sempre ter a autorização de quem é o dono, né, dos direitos patrimoniais da obra. E aí você tem limites ou exceções a essa regra geral. E a gente está trazendo os critérios. Então, a gente já trouxe o critério do uso individual particular, a gente já trouxe o critério do uso não comercial, né, ou da exploração sem intuito de lucro para algumas hipóteses, a gente já trouxe o tamanho, que se relaciona muito com o que a Tatiane falou sobre esvaziamento. E a regra geral, né, ela está relacionada com você se comunicar com o detentor do direito da obra, né, ou com o autor, ou com a editora, no caso do meu livro. Essa comunicação pode se dar de várias formas, ou pode ter várias situações envolvidas. A primeira delas é a relação com quem detém esses direitos, né, ou com quem é dono dos direitos da obra, é indefinida. Eu não sei quem fez, tá? Eu não sei quem fez a obra, não tem nome, eu encontrei na internet. Isso é muito comum quando você faz uma busca de imagem num buscador, e aí ele te traz uma imagem dentro de um site, e aí quando você vai naquele site, muito raramente está indicada de onde foi tirada aquela imagem. Eu posso presumir
que aquela imagem foi feita pelo aquele site? Aí começa a ter os problemas. Então, assim, obra anônima ou pseudônima, né, quando você assina com nome, com outro nome que não seu, não significa não ter direitos envolvidos, tá? Da mesma forma, se a pessoa faleceu, e o exemplo que a gente traz aqui foi o falecimento recente do Quino, que é o cartunista que fazia a Mafalda, né? O Quino faleceu em 2020, quer dizer que eu posso usar livremente os quadrinhos da Mafalda? Não, porque os quadrinhos da Mafalda, esse direito passa para os herdeiros do Quino, né? E esse direito vai ficar aí por 70 anos. Então, o fato de eu não encontrar o nome de alguém, tá? Não significa que eu não tenha direitos envolvidos aqui. Por isso, a regra é presuma sempre que tem alguém que tem esses direitos, tá? Tanto para você reconhecer e atribuir o crédito, quanto para você poder pedir autorização. Então, a simples omissão, ela não significa que você pode usar liberadamente o material. Outra questão é quando a pessoa não tem conhecimento que você está usando a obra. Isso, o máximo que pode fazer em seu favor é dar uma tolerância, digamos assim, né? Que a pessoa, por não saber, você está utilizando a obra e a pessoa não sabe, então está utilizando. Agora, quando a pessoa souber, ela pode tomar uma atitude. E é isso que a gente quer falar aqui, né? Sobre quais são as atitudes que uma pessoa que fica sabendo pode tomar, que é a segunda parte. Então, a pessoa, ou a editora, ou o próprio autor, os herdeiros, a editora, enfim, quem tem os direitos, ficou sabendo. Se ficou sabendo, ela pode não permitir. Esse não permitir pode ser tanto o que a gente chama de extrajudicial, ou seja, eu converso com a pessoa normalmente, né? Eu mando uma mensagem pela rede social para falar, olha, você não pode usar esse conteúdo na postagem, gostaria que você removesse. O YouTube mesmo, ele envia uma mensagem para você falando, olha, foi identificado que você está utilizando material protegido por direitos autorais, o autor optou por, e aí pode ser lá, monetizar o seu vídeo, derrubar o seu vídeo, autorizar o uso e por aí vai. Então, quando a pessoa fica sabendo, cabe a ela decidir o que fazer. Isso é importante para vocês verem os seus direitos também enquanto professores, para que outras pessoas não usem os trabalhos de vocês na internet sem vocês saberem e sem vocês terem permitido. Então, aqui a gente traz, né, essa importância de que, olha, a autorização concedida pelo autor não se estende a outras pessoas. Então, se eu contrato um canal, um serviço de streaming de filmes, né? Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, e todos esses que estão no mercado, HBO Max e por aí vai. A autorização dada para que eu use não significa uma autorização para que outras pessoas usem necessariamente, tá? Então, isso é importante. E aí eu posso ter a pessoa saber e permitir, que é a melhor hipótese, né? Então, esse material vai ficar disponível no YouTube, no canal aqui do Centro de Mídias, para disposição de qualquer pessoa. A gente sabe, a gente cedeu os direitos e eles estão tranquilos, porque eles colocaram lá no contrato quanto tempo que a gente pode usar, que eles podem usar, para que eles podem usar, em quais canais eles podem usar. Então, isso é importante, né? Esses direitos, eles podem ser transferidos. E essa transferência, né, essa autorização pode ser feita de várias formas. Ela pode ser feita por meio de um contrato, ela pode ser feita, eu tenho um cantor que eu sigo na internet, que ele faz a autorização dele no comentário do vídeo dele no YouTube, então ele fala, vocês podem usar a minha música para conteúdo educacional. Se vocês quiserem para conteúdo comercial, entre em contato pelo meu e-mail, e aí ele coloca o e-mail lá. Então, ele já dá uma autorização, né? Essa autorização
que outros sites também já permitem, e você pode até ter recursos educacionais abertos, que são o REA, que a gente vai falar mais, ou licenças específicas, né, autorizações específicas, que são amplas, que autorizam você até a pegar aquele conteúdo, remixar, ou transformar, ou atualizar, ou colocar no seu conteúdo, e por aí vai. Então, só para dar um exemplo disso, o site do NICBR, né, que é nosso parceiro no projeto também, ele coloca lá embaixo, lá no final do site, que eles colocam uma licença autorizando que você use o site deles, desde que você compartilhe igual e faça atribuição. Ou então uma publicação como a que a gente fez sobre segurança na internet, e que foi colocada com uma licença, de novo, essa licença Creative Commons, que é o quê? É uma autorização padronizada que eu boto nas minhas obras. E aí isso permite que eu compartilhe, copie, redistribua. Vejam como tem vários verbos, né? Cada verbo é uma parte do direito que você pode escolher dar ou não dar. Então, as pessoas podem compartilhar, podem copiar, podem até redistribuir essa cartilha do jeito como não como elas quiserem, mas compartilha igual. Então, só para colocar alguns pontos aqui, envolvendo essa base geral, né, Tati? Isso, mas antes de entrar nos casos e questões, a gente queria fazer uma ressalva. A questão é que a gente está trazendo aqui casos hipotéticos, basicamente baseados no que vocês trouxeram, né, na primeira oficina, e que retratam situações que podem acontecer, mas cada caso é um caso, a gente está aqui como especialista para falar, ainda que geralmente, assim, um pouco, a gente está tentando focar um pouco no contexto de vocês, mas ainda assim são situações mais abrangentes, abstratas, então, para problemas reais particulares de vocês, procurem um advogado, uma advogada, que esse é o melhor caminho sempre. A gente está aqui para tentar deixar vocês mais confortáveis, um pouco mais seguros para conseguir lidar com essa questão no dia a dia. Mas caso haja problemas realmente assim mais complexos, a gente fala para vocês procurarem um advogado. Então, já que vocês trouxeram muitas questões, a gente sentiu que era assim uma chuva de perguntas. A gente recebeu lá no chat da Ana Paula, ela enviou para a gente depois, e assim, realmente foram muitas e muitas perguntas, a gente conseguiu chegar a 4 temáticas principais, que a gente vai destrinchá-las um pouco melhor, e daí depois a gente vai trazer a parte de dúvidas, que daí a Ana Paula vai trazer um pouco mais dessas dúvidas mais aprofundadas que vocês provavelmente estão mandando pelo chat. Então a primeira, que foi assim, de longe a mais comentada, a mais perguntada no chat, foi a questão da sala de leitura virtual, por isso o nosso tema, né, nosso título aqui da formação, a questão de envio de PDFs, de vídeos pelo WhatsApp, ou disponibilizar pelo Classroom. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho esse tema, trazer um pouco dos argumentos, um pouco das visões que os especialistas brasileiros que a gente estuda e conversa com, eles falam para a gente. Já faço também uma outra ressalva. No final dessa nossa apresentação, vocês podem depois pausar o vídeo mais para frente, né, quando a gente já tiver acabado a parte síncrona da nossa apresentação, vocês podem ver as referências que a gente usa aqui na nossa formação, e lá tem um guia em específico que, assim, atualmente é um dos mais atualizados, é um dos mais completos, de novo, para uma visão mais geral. Ele chama Guia, Direito Autoral e Educação Aberta e à Distância, Perguntas e Respostas. Ele foi publicado agora em 2021, acho que no primeiro semestre, né, Guilherme? Então, é bem atual. E lá, a gente, enfim, tem vários especialistas que a gente conversa com, e eles falam que a questão específica de disponibilizar materiais online, eu acho que, primeiro, a gente tem que dar um passo anterior e primeiro diferenciar o que é um acesso gratuito e um acesso livre, um acesso aberto. Parece sinônimo, mas não é. O acesso gratuito, ele é um acesso, na verdade, são obras que estão disponíveis na internet sem necessidade de pagamento, ou seja, é gratuito, né? Já o acesso aberto, ele é uma obra disponível com licenças abertas, as licenças que o Guilherme explicou, que estão no site, naquele relatório. Então, elas
permitem diversos tipos de uso. Então, o acesso gratuito, ele não necessariamente permite os tipos de uso. Ele tem que ser também aberto. Ele precisa estar acompanhado dessa licença para a gente poder trabalhar em cima, alterar e, enfim, reproduzir a obra do jeito que a gente gostaria, enfim, de acordo com as licenças. Então, fazendo essa ressalva, a gente fala que na questão de disponibilizar materiais, um dos principais critérios para garantir a segurança do professor, da professora, é a disponibilização em plataformas institucionais. Eu acho que isso é a questão maior, porque as plataformas institucionais, elas permitem que você controle o acesso, saiba quem está acessando, quando está acessando, o uso, enfim, a depender da plataforma, você consegue controlar pelo termos de uso, né? Você pode entender até que ponto você consegue ter esse controle. Então, você tem uma segurança maior a partir da infraestrutura da plataforma. É diferente do que, por exemplo, você colocar um link para a sua nuvem pessoal. Lá você consegue ter um controle, talvez, falando que só aqueles e-mails conseguem acessar, mas, às vezes, existem vulnerabilidades que, enfim, podem ultrapassar do seu controle e você pode ser responsabilizado porque é a sua nuvem e não a nuvem institucional, enfim, o banco institucional. Então, o pessoal sempre recomenda esse uso das plataformas institucionais. E, para a questão do envio, né, da obra, a gente volta para a questão que eu trouxe lá no comecinho sobre a questão do pequeno trecho, das partes do material versus a íntegra. A gente vê que na lei fala claramente que pequenos trechos podem ser utilizados, podem ser compartilhados, né, divulgados, e principalmente com a interpretação mais abrangente da lei, com a ideia de educação, de ensino, que está cada vez mais forte no Brasil, ainda bem, o pessoal fala que, enfim, pequenos trechos é super tranquilo você compartilhar e a gente pode ter um pouco mais de segurança nessa parte. A questão da íntegra é que a gente tem que, enfim, trazer argumentos que podem ser um pouco mais complicados, porque a gente não sabe qual que é a intenção do autor, a gente tem que ter esse cuidado de esvaziamento, né, da finalidade econômica da obra. Então, o pessoal que criou esse guia que eu mencionei, eles trazem as resoluções das bibliotecas da USP e da UFRJ, que eu acho super interessante de trazer, porque eles trazem critérios bem objetivos que te ajudam a argumentar a favor desse envio da obra íntegra. Por exemplo, se a obra está esgotada e sem republicação há, por exemplo, 10 anos, se ela só foi publicada no exterior e não tem edição nacional, se ela está em domínio público, ou seja, o autor já faleceu há mais de 70 anos, ou, enfim, ela tem essas licenças, ou ela está em repositórios que já conseguiram essa licença pelo autor. Ela não tem a licença escrita nela, mas ela está num repositório que tem essa licença. Todos esses critérios ajudam você a se sentir um pouco mais seguro, um pouco mais segura, a usar essas obras, a poder disponibilizar essas obras, sempre via o canal institucional, que é o melhor canal que eles sempre falam. Então, consolidando, eles falam das variáveis específicas, ou seja, disponibilidade comercial, facilidade de aquisição, custo individual também pode ser um argumento interessante para se trazer, e umas variáveis mais gerais, por exemplo, a necessidade ou a relevância de você disponibilizar essa obra integramente, quem são os destinatários, por quanto tempo eles vão ter essa disponibilização, a forma de comunicação, né, o controle da comunicação. Enfim, então, isso é o geral. A questão da pasta online, né, pessoal, é uma coisa também complicada, que o pessoal fala que é melhor evitar, é melhor ir pelos canais oficiais, pela questão do controle, pela questão da segurança sua, né, de não ter documentos compartilhados com qualquer pessoa. Enfim, acho que é isso que foi o panorama geral, assim, que a gente traz um pouco mais de argumentos, que a gente pode se sentir um pouco mais seguro para usar esses materiais e enviar esses materiais. E indo para o segundo ponto, vocês também trouxeram muito a questão de YouTube e streaming. Se você pode enviar um vídeo, se você pode usar na aula um vídeo do YouTube, ou um Netflix, Amazon Prime, ou qualquer coisa assim durante a aula. Tatiane. Isso... Claro, fala. Será que eu posso interromper só para voltar ali na questão, no ponto anterior, né? Que da sua fala eu fiquei pensando, porque aqui
quando a gente trabalha aqui na secretaria, eu especificamente trabalho com ambiente virtual de aprendizagem, a gente tem esse questionamento, né? Que a gente tem materiais que são ou criados por terceiros, ou a gente tem aqui criações nossas, que a gente disponibiliza no ambiente. E o ambiente tem login e senha, então, teoricamente, a gente sabe quem vai acessar, como você disse. Mas a questão é, qualquer material eu posso disponibilizar? Não necessariamente, né? Eu tenho que continuar vendo direito de como eu posso transmitir isso, né? E eu acho que o problema principal, eu acho que o que foi tratado aí mais é o canal para ser uma coisa oficial. Por que eu pedi a palavra? Porque, na verdade, aqui na secretaria, tanto a escrita aí que está no PPT, está salas virtuais de aprendizagem, né? A gente não tem aqui dentro da secretaria nenhuma normativa de que exista sala de leitura virtual, né? Então, acho que é o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro para todo mundo, não sei se todo mundo tem essa clareza, que a gente não tem essa normativa. Então, dado que não temos essa normativa, algumas diretorias, algumas escolas disponibilizam PDFs, arquivos e afins para os seus alunos, para os seus professores, enfim, que a gente tem alguns arquivos que a gente tem que encaminhar. E aí, de que forma que a gente encaminha? Então, aí eu entendo que seja o meio institucional. Então, qual é o meio institucional? Nós também não temos posto aqui dentro da secretaria que a gente tem que usar tal plataforma ou tal empresa. Então, só dando um adendo, eu, Ana Paula, entendo que se a gente tem lá na sede disponível para a gente e-mail institucional e a gente tem aí toda a nuvem da Microsoft e também a gente tem disponível toda a nuvem do Google, então eu estou entendendo, vamos fazer uma releitura do que a professora Tatiane falou, devemos utilizar o nosso e-mail institucional, seja da Microsoft, seja do Google, para a gente encaminhar os arquivos. Lembrando que o encaminhar, gente, não significa que a pessoa que vai receber não vai reencaminhar isso, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Então, quando a gente manda um arquivo, a gente pode limitar lá para quem a gente vai encaminhar. Porém, a pessoa que vai receber não necessariamente vai ficar com ela, né? Ela pode distribuir. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é algum arquivo que a gente não pode, tem sigilo, ou tem alguma coisa, tem dados de alunos, por exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, não significa que se a gente usar um e-mail institucional, um meio institucional, a gente pode mandar qualquer coisa e de qualquer forma, tá? Então, é só para a gente pontuar isso, porque, voltando na história que eu estava falando do AVA, a gente tinha a ideia de que se a gente usasse um ambiente virtual de aprendizagem que o servidor entrasse com o login e senha dele, então a gente conseguisse identificar, a gente poderia colocar lá qualquer material, e não necessariamente. Tem materiais que são da secretaria que a gente tem o uso, por exemplo, deles só a permissão impressa, a gente não pode colocar lá. Então tem uma série de coisas que a gente tem que verificar e de que forma que a gente pode disponibilizar, tá? Era isso. Perfeito. Ótimos comentários. Obrigada, Ana Paula. E eu acho que também volta a questão de por que vocês estão assistindo isso também, né? Para todo mundo poder se conscientizar e começar a entender quais são esses requisitos e limitações de uso. Então, eu acho interessante que criar essa cultura, né, de direito autoral. A gente não fala muito isso no Brasil e é uma coisa que até a academia de propriedade intelectual está crescendo. Eles estão fazendo projetos até de premiar escolas que falam sobre isso em sala de aula, porque é uma coisa muito importante. O seu aluno está acessando um documento, ele tem que começar a entender o que é isso, né? O que ele está fazendo. Ele não está vendo uma obra, um conteúdo, ele está, enfim, vendo algo que é fruto de alguém, é fruto do intelecto de alguém. Então é interessante a gente também tratar isso na escola, né? Enfim. Bom, Gui, voltando para a apresentação, questão dos YouTube streamings, estava nessa parte, a questão de usar, né, algum vídeo do YouTube ou alguma plataforma de streaming em sala de aula,
A questão também vale também para esse uso de materiais, de artigos e PDFs, a questão do em sala de aula e fora da sala de aula, né? Que a questão é que o pessoal está cada vez mais entendendo que o uso de obras tem que ir para além da sala de aula, tem que ser extra-sala, para a questão de estudos pessoais, lições de casas e tudo mais. Mas a melhor questão, a melhor solução para você usar vídeos hospedados em plataformas é realmente fazer, por exemplo, um link, enviar o link, inserir o vídeo na sua apresentação, por exemplo, de PowerPoint, algo do tipo, se você está usando em sala de aula, online ou presencial, porque você está usando a solução tecnicamente mais apropriada, porque você não vai gerar uma nova cópia, né? Você não está baixando esse vídeo e enviando, você não está sobrecarregando os sistemas institucionais, né? Que isso é uma coisa importante quando a gente fala de infraestrutura de internet, uso de dados, e assim você consegue se resguardar mais sobre a questão de direitos autorais, porque você está usando a obra original para fins educacionais. A gente também tem que lembrar que sempre tem recursos, né, que falam que se autodeclaram licenciados, que nem o Guilherme já explicou, o autor que ele segue no YouTube. Então a gente também sempre consegue ver isso para ver se a gente poderia fazer remix e construir em cima, que é algo pedagogicamente legal, né, assim, de você conseguir fazer a pessoa criar em cima de obras. Então a gente sempre tem esses recursos que a gente vai mostrar um pouco mais para frente, essas dicas de bancos que a gente vai trazer mais para o final da nossa formação. E aí a gente tem mais duas questões que apareceram fortemente na discussão que a gente teve antes, né? Que é uso de músicas em sala de aula. E aqui tem duas faces, né? A primeira é aquelas músicas que hoje em dia estão nos serviços de streaming, como o Spotify, como o Deezer, como o Google Music, por aí vai. E pegando um pouco carona no que a Tatiane falou, né? A melhor forma de você trabalhar essas músicas é colocando o link para a pessoa acessar, né? Todas essas plataformas hoje têm o compartilhamento, porque isso vai fazer com que a pessoa escute a música na plataforma, isso vai fazer com que a pessoa já veja quem é o autor daquela música, já dê até visualização para aquele autor, remunerando aquele autor na plataforma. Então, uma coisa que a gente sempre faz, até por questões técnicas também, muitas vezes compartilhar fica ruim, é entregar o link e falar, 5 minutos de aula, escutem isso e depois voltem. Essa é uma solução tecnicamente melhor de todas, né? E aí, você tem, no caso de música, o que é interessante é que a lei já traz claramente a música como uma exceção. A lei traz claramente que execução de música em estabelecimento de ensino sem finalidade de lucro, né, com finalidade didática, não tem problema de direito patrimonial. E aí tem uma série de casos, pessoal, sobre festa junina, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Festa junina, quando você paga a entrada da festa junina, então, na verdade, tem intuito de lucro, não tem? E só para vocês saberem um pouco, por que o uso de música tem essa preocupação, né? A gente tem um órgão, que é o ECAD, que ele fica fazendo esse controle aí do uso da música para remunerar os autores das músicas, né? E quando vocês vão para uma plataforma, por exemplo, o YouTube, a gente já teve experiência aqui de fazer uma aula, colocar essa aula na internet pela Fundação Getúlio Vargas, e durante a aula a gente tocou uma música, né? Durante uma aula a gente tocou uma música ali na hora da atividade, para deixar mais lúdico, e o YouTube automaticamente reconheceu aquela música. Como o YouTube automaticamente reconheceu aquela música, provavelmente notificou o autor, né? No caso era aquela música famosa, Gangnam Style, e o vídeo da nossa aula passou a ser monetizado com propaganda. A propaganda, o dinheiro vinha para a GV? Não, o dinheiro ia para o autor.
Então é até legal para vocês saberem disso, que às vezes vocês estão vendo um vídeo na internet e tem aquelas várias propagandas no meio do vídeo, né? E vocês acham que aquela propaganda está monetizando quem fez o vídeo, mas às vezes não, às vezes está monetizando quem fez a música que está sendo usada no vídeo, ou quem fez um vídeo que está sendo usado no vídeo, e por aí vai. Por que a gente está ressaltando isso? A gente está ressaltando isso porque vocês precisam saber que as plataformas têm políticas próprias e que muitas delas têm mecanismos automáticos de ação. Então, quando eu uso os canais institucionais, por exemplo, gravo uma aula, nessa aula eu tenho uma música e eu disponibilizo no canal institucional, né, como a Ana estava falando, aí a gente pode discutir o que é o institucional. Isso é diferente de eu gravar a aula e colocar no YouTube. Se a gente colocasse uma música aqui na nossa conversa de agora, muito provavelmente ela seria capturada pelo YouTube, onde está sendo transmitida, e isso levaria a alguma medida, dependendo até de qual é a música. Se a gente trouxesse, a gente estava até conversando, eu e a Tatiane, antes, né, dessa conversa aqui, falando, tem empresas que elas são muito mais fiscalizadoras no ambiente online do que outras. Então, às vezes você pode estar vendo um vídeo que usa umas cenas de uns outros vídeos e falar, não derrubou esse vídeo. Mas, se você usa de uma outra empresa, pode ser que aquela empresa derrube o seu vídeo do ar, derrube a sua aula do ar, derrube aquele conteúdo que você fez, especialmente se ela entender que aquilo tem finalidade de lucro, né? E aí a gente sempre fala, toma cuidado com o uso que tenha finalidade de lucro. Cursinho na internet, estou vendendo pacote de aula que eu dou na internet, esses cursos que a gente vê, né, as várias jornadas que a gente vê para tentar capturar cliente. Então, isso é uma coisa relevante. E o último caso, que foi muito curioso, que a gente recebeu, foi, então, os documentos burocráticos ou os planos de aula, as notas de ensino que a gente faz, como é que isso aí tem ou não direito? E a lei de direitos autorais, né, ela é clara quando ela fala, olha, tem alguns tipos de obras, de criações, ou de mesmo ideias, que não são protegidos. Então, a ideia não é protegida, o método não é protegido. Então, se eu falo assim, método PBL de aula, né, que é o ensino, aprendizagem baseada em problema, não dá para você patentear esse método de dar aula, mas você pode patentear um determinado... você pode não patentear, mas você pode registrar, né, como de direito autoral, um determinado passo a passo, com determinadas explicações sobre cada um dos passos e um nome para isso. E aí você tem uma marca registrada, que tem a ver com isso que você está desenvolvendo. Nota de ensino. Nota de ensino é algo que a gente se acostumou a não ver nem como uma criação, né? Plano de aula, a gente se acostumou a nem ver como criação. A gente tem um banco de notas de ensino, né? E isso aí é relativamente comum na internet. E a gente tem a preocupação de falar, olha, essas notas de ensino podem ser usadas por você porque a gente deu essa licença. Mas é importante notar que o plano de aula é protegido. Então, se ele está lá escrito como um material, né, um material que você produziu e está lá, ele é protegido. Então, outro professor poderia até usar, mas teria que ter uma autorização. Então, diferenciar aqui o documento burocrático, e aí tem documentos oficiais, não tem proteção aqui, então eu posso, se eu quiser, e pode ser que eu faça isso, eu estou aqui com a lei de direitos autorais pronta para compartilhar, se a gente precisar fazer algum comentário em cima da lei de direitos autorais. E eu estou tranquilíssimo de compartilhar ela aqui numa gravação, porque esse é um material oficial que não tem essa proteção aqui. Então, essas foram algumas dúvidas que foram trazidas na última conversa, Ana, e a gente acha que o mais importante talvez seja abrir mesmo para a gente conversar por 30 minutos sobre essas dúvidas específicas, o que vem, o que não vem, né, como a gente fez na última, porque é o mais rico aqui também, ouvir os casos para tentar desdobrar o que pode ter de abstrato a partir deles. Então, vamos abrir para conversar, né? Eu vou ler aqui, então, o chat, parte do chat aqui
que o pessoal colocou já desde o começo. Então, a Shirley, obrigada, viu, Shirley? Você está participando bastante, você participa bastante aqui, né? A Shirley colocou: se fizer cópias de obra em PDF e divulgar a obra para diversos segmentos, estaria contribuindo para a questão do esvaziamento econômico, tendo em vista que o autor deixa de vender sua obra e não lucra com o seu trabalho. Na verdade, ela está afirmando, né? Uma afirmação aqui. Quer ir uma por uma? Vamos... Esse é o... Acho que a gente pode fazer um agrupamento. Esse é um caso que depois a gente pode trazer, que é o caso de soma de pequenos trechos, né? Então, se eu somo vários pequenos trechos, no final eu posso ter a íntegra da obra. E a gente vai comentar um pouco sobre isso, Ana. Tá. Mas acho que a gente pode pegar algumas e a gente trabalha com as várias ao mesmo tempo. Então, vamos lá. A Shirley continua. A SEDUC teria que nos orientar se podemos disponibilizar as obras via plataformas. A sala de leitura virtual não está oficialmente instituída na secretaria. O que fazer? Aí a professora Adriana coloca: por favor, onde podemos encontrar livros infanto-juvenis que sejam liberados? Professor Geraldo coloca: se o material é autoral, criado no Word, ele pode ser convertido em PDF e pode ser disponibilizado pelo autor? Caso contrário, seguem as restrições legais do direito autoral? A Shirley coloca: não ficou claro sobre a questão do acervo virtual que os professores estão criando e disponibilizando em vários ambientes. É preciso orientar se é autorizado fazer esse tipo de distribuição. Se não tem plataforma oficial da secretaria para disponibilizar o acervo, o professor está infringindo a lei do direito autoral? A professora Ana Maria coloca: precisamos saber se na escola podemos disponibilizar obras em PDF. Aí o professor Luiz coloca: nem sempre todo material disponível tem direitos autorizados, muito cuidado. Aí a professora Rosângela: sim, precisamos elencar o que de fato é permitido na sala de leitura. Então, na verdade, eu entendo assim, a gente está pontuando muito sala de leitura, mas, na verdade, é a disponibilização de obras, de documentos, de uma forma geral, né? A gente está colocando como sala de leitura, porém, eu, professora de Química, não utilizo, digamos, a sala de leitura, mas eu disponibilizo PDFs para os meus alunos. Então, pensar na instituição, como que a instituição, o professor, pode disponibilizar arquivos sem esbarrar na questão do direito autoral. Acho que é o primordial da gente pensar, independente de ser sala de leitura ou não. É que aqui a gente tem muitas pessoas que cuidam da sala de leitura. Então, acho que é por isso deles perguntarem, porque eles cuidam de um espaço onde tem ali livros, né? E tem artigos, enfim, revistas. Então, como transpor isso para o virtual? Acho que a gente tem que pensar nisso, né? Professora Isabel coloca: afinal, pode ou não pode disponibilizar os PDFs? Priscila: reduzir o áudio de uma música em uma reunião que será gravada e disponibilizada no Drive desrespeita os direitos autorais? E aí teve uma outra pergunta aqui da professora Aline, que ela colocou assim: sugestão, falar sobre a utilização de músicas em vídeos elaborados pelas escolas. Aí eu perguntei para ela dar mais detalhes do que ela estava querendo, né, com essa questão da música. Ela escreveu assim: muitas vezes colocam música nos vídeos e disponibilizam esses vídeos no YouTube ou em outra plataforma, e nem sempre essas músicas têm autorização. A professora Aldair, colocar um vídeo motivacional do YouTube num ATPC, eu não sei se vocês conhecem, Guilherme e Tatiane, ATPC é a atividade de trabalho que os professores têm um momento específico em que eles fazem ali uma formação conjunta e também tem um horário específico que eles fazem formação individual, tá? Então a gente chama aqui de ATPC. Então, colocar um vídeo motivacional do YouTube num ATPC que ficará gravado para os professores poderem assistir depois
infringe a lei de direitos autorais? Professora Rosana, caso eu tenha a obra impressa, poderei fazer uma leitura e colocar no YouTube? Professora Magda, e podcast baseado nos livros do Estado? Acho que inclusive livro da Secretaria, né? Que a Secretaria encaminha. Professora Rosângela, na sala de leitura trabalhamos todos os sistemas tecnológicos e digitais, YouTube, vídeos, podcasts, entre outros meios digitais. Priscila, poderia explicar melhor a questão de pequenos trechos? Por exemplo, a leitura de apenas um conto de um livro seria um pequeno trecho? Por enquanto, são essas. Aí a gente trouxe, né, aquela chuva de perguntas, porque é realmente um tema que traz muitas perguntas. Eu listei elas, não consegui listar o nome de todo mundo, então eu já peço desculpas aí para quem eventualmente eu não mencionar pelo nome, né, mas saiba que a gente está atento a todas essas perguntas, e eu vou fazendo um check aqui nas perguntas que a gente for respondendo ou não, para tentar contemplar todo mundo. Então, eu acho que eu vou começar pela questão aí, Ana, do que você falou, né, da sala de leitura virtual e desse canal de comunicação, porque eu acho que a gente pode trabalhar isso de uma maneira bem clara e bem simples para todo mundo entender. Quando a gente estava preparando essa conversa, a gente entrou em alguns sites que eram chamados salas de leitura virtual, certo? Eu entrei lá pelo navegador, coloquei o nome Sala de Leitura Virtual, apareceu algumas salas de leitura virtuais aqui de São Paulo. Primeira coisa, ele é um site aberto. Eu, Guilherme, não sou aluno do sistema público, da rede pública de ensino de São Paulo, eu acessei. Beleza. Eu acessei. Eu posso ter duas situações. Imagina que esse site ele é usado como um repositório de links, tá? Então, digamos assim, olha, nesse site o que você vai encontrar? Se você quer ver vídeos sobre a história do Brasil colonial, veja nesses sites aqui do YouTube, estão aqui os links, tá? Para dar um exemplo. Tá certo, tá correto, eu não estou violando nada, eu estou falando para a pessoa onde que ela tem que ir atrás para encontrar. Foi a forma como a gente produziu nossos cursos online aqui na GV. Beleza. Segundo ponto, eu posso entrar nesse site e ter lá naquele site o arquivo, o vídeo, o PDF, a obra, certo? Bom, qual é o risco que isso leva? O site é aberto. Então, aquela discussão sobre finalidade educacional, eu posso virar e falar, tudo bem, a finalidade educacional, mas de fato está sendo acessado por qualquer pessoa. Então você está esvaziando o componente econômico daquela obra fazendo isso. Esse é o ponto. E aí, por que a gente fala do canal institucional ter essa restrição ou não? Olha a diferença que é se, por exemplo, eu coloco esses mesmos PDFs dentro de uma nuvem pessoal. Digamos que não tenha essa nuvem institucional, né? A Ana até falou, o Teams você pode colocar, o Google Classroom você pode botar. E aí, ao invés de eu passar o link, eu compartilho com o e-mail apenas daquele aluno. E eu não autorizo que as pessoas consigam acessar pelo link. Olha a diferença. Somente o aluno com aquele e-mail vai poder acessar aquela pasta. O aluno pode passar o e-mail dele para outras pessoas. Aí é uma questão de você se proteger. Se o aluno está violando a lei, são outros 500, mas é uma questão de você se proteger. Então, se você faz uma pasta e você coloca que só as pessoas com quem você compartilhou podem acessar, você está resguardando a sua finalidade educacional. E isso não foi o que a gente encontrou nos sites de sala de leitura. Último ponto, entrei num site de leitura virtual. E o que eu encontrei lá são apenas PDFs, vídeos ou trabalhos que estão em domínio público ou que foram colocados com uma licença aberta ou que estão com alguma licença que permite esse compartilhamento. Tá ok. Então,
se vocês entrarem, por exemplo, no site do REA Paraná, que é Recurso Educacional Aberto, tá, pessoal? Guardem essas 3 letras, REA. Se vocês entrarem no site do projeto REA Paraná, ou no site do projeto REA Fiocruz, vocês vão encontrar lá um monte de livros, de materiais. Se vocês entrarem no site, né, a gente vai colocar essas dicas do domíniopublico.gov, vocês vão encontrar um monte de materiais disponíveis publicamente. Tem alguma violação de direito autoral ali? Não, porque eles são permitidos de fazer isso. Então, o que a gente está colocando aqui, pontuando aqui é, tomem cuidado com esses sites abertos para todo mundo, porque aí você não consegue justificar a finalidade educacional que você conseguiria justificar se você só compartilha com seus alunos. Mesma coisa mandar PDF por WhatsApp. Se eu mando PDF por WhatsApp, eu estou, na verdade, permitindo que o PDF role pela rede inteira. E eu já recebi muitos arquivos de PDF de livro, e depois a autora, no caso era uma série sobre, inclusive, literatura negra, a autora falou assim, olha, pessoal, a gente já fez o livro com um custo super baixo para que ele fosse disponível, e vocês estão compartilhando pela internet, não façam isso. E ela veio, e aí a gente vê o encaminhamento das mensagens logo em seguida chegando, não compartilhe esse conteúdo, não baixe esse conteúdo, vá atrás, o valor já é baixo e tudo mais. Então, por isso, Ana, que a gente falou do repositório institucional, porque ele garante você da finalidade educacional. Dá para fazer isso em outros meios? Dá. Dá para fazer um site aberto com materiais abertos? Dá, e você não está violando nada. Então, na hora de fazer a curadoria da sala de leitura virtual, e é importante tomar cuidado para você não ser o responsável ou a responsável por isso, na hora de fazer a curadoria, toma sempre cuidado com 2 coisas. Primeira, a atribuição do crédito, reconhecimento do crédito da obra. Fale sempre quem é o autor, da onde que você tirou e por aí vai. E segunda coisa, saiba sempre se aquela obra pode ser colocada num repositório aberto, né? A gente não está nem discutindo finalidade educacional ainda, mas se ela pode ser reproduzida num repositório aberto. Com isso, eu acho que eu respondi várias perguntas, inclusive até mesmo sobre onde encontrar livros infanto-juvenis, por exemplo, no domínio público, que se eu fosse dar uma dica, você pode colocar livro infanto-juvenil REA, REA, que é Recurso Educacional Aberto, ou licença aberta. E aí você vai encontrar uma série de repositórios, e aí você pode encontrar repositórios em inglês também, para professoras e professores de inglês, usando essas palavras, Recurso Educacional Aberto, o REA. Tati, vamos fazer um ping-pong, eu vou te checando aqui o que eu acho que eu já respondi com isso, e você vai respondendo outras coisas. Tá certo. Eu acho que eu então iria para a questão dos pequenos trechos, né, que acho que ainda não ficou tão claro, porque realmente é uma questão muito complicada, assim. O exemplo que deram de um conto de um livro seria um pequeno trecho? Acredito que sim. A gente tem um histórico de boatos, né, que dizem que 20%, 30% de um livro seria um pequeno trecho aceitável, meio que os juízes do Brasil entenderiam que isso está tranquilo. Sim, acredito que sim. A questão é quando falaram sobre a digitalização do documento para PDF, né? Que o Guilherme comentou que vários pequenos trechos que acabam, né, compondo uma obra inteira. Isso já é a questão problemática, a questão que você tem que ver se no livro, lá no comecinho, na ficha catalográfica, se o autor fala sobre fins educacionais, se coloca esses símbolozinhos do Creative Commons que a gente mostrou lá no site, se quiserem voltar ao vídeo depois. Aquele selo é super interessante porque cada itemzinho que ele vai adicionando são licenças extras que vão sendo adicionadas, são verbos, né, que o Guilherme comentou lá, de usar, compartilhar, reutilizar, né, recriar, enfim. Então, a questão é que você tem que ver isso. Você tem que pressupor, normalmente a gente usa como pressuposto que todo livro é protegido por direito autoral, você não pode digitalizar ele por completo para disponibilizar em PDF. Isso seria uma violação de direito autoral, porque o autor, a gente pressupõe que ele tem esse interesse econômico, e daí a gente vai para a discussão
da disponibilização íntegra que eu comentei, que os nossos especialistas daquele guia, que vocês vão ver a referência já já, eles comentam, né, que se a obra é antiga, se o autor já morreu há mais de 70 anos, se a obra não foi revisada, reeditada, né, republicada, se a obra é estrangeira e não teve nenhuma versão brasileira. Esses são critérios que te ajudam a ter um pouco mais de segurança para disponibilizar a obra íntegra, por causa da dificuldade de acesso, talvez o valor alto de importação e vários outros critérios que podem ajudar você a usar com um pouco mais de conforto essa obra, a disponibilizar essa obra, mas, enfim, a digitalização por completo de um documento novo, de um livro novo em PDF, normalmente é complicada e a gente teria que ter muita argumentação para o juiz de entender que o seu caso é legal. Guilherme, quer voltar ou continua? O que você acha? Eu vou pegar aqui uma outra pergunta que é mais rápida, que é a do Word virando PDF, né? E aí, eu acho que é legal só mencionar também, pessoal, que, percebam, o Word, ele já é a obra, né? E se você transforma ele em um PDF, ele só mudou o formato, mas ele não significa que perdeu a natureza de obra aqui. De novo, o que não é protegido? Ideias, métodos, planos, né? Uma coisa meio esquematizada, assim, isso não é protegido. Um dos objetivos de você não proteger isso é porque imagina se eu protegesse a ideia do método de aprendizagem baseada em problema, né? E aí ninguém pudesse usar. Tem uma discussão em relação a métodos de design thinking, né? E como que empresas se apropriam disso e fazem. Mas então, tanto o Word quanto o PDF são igualmente protegidos. E se você encontrar um livro convertido de PDF para o Word, não é porque ele foi convertido de PDF para o Word que ele está desprotegido também. Então, percebam que a questão é a obra, a criação intelectual. Isso é o que está protegido aqui. O suporte que ela está não importa tanto nesse aspecto. O que leva também a gente a discutir o que a Tati falou sobre físico e digitalizado. Como a Ana falou, às vezes eu tenho a permissão para usar o material físico, mas eu não tenho a permissão para usar o e-book disso, né? E por aí vai. Então, o que é importante perceber aqui? Qual é o limite da autorização que eu tenho para qual atividade que eu tenho, tá? Por isso que a gente está falando do REA. O REA, ele permite você ter muitas possibilidades. Você pode derivar, você pode criar coisas a partir disso, né? Você pode remixar, você pode combinar com outras coisas. A gente estava brincando aqui em casa com a questão da música e do recente caso entre o Martinho da Vila e a Adele. E aí teve uma pessoa no YouTube que pegou a música do Martinho da Vila e colocou a música da Adele junto. E ficou muito legal a música. E aí ela até coloca na mensagem, por favor, não derrubem o meu vídeo, é só uma tentativa de fazer uma obra mais legal a partir dos dois. Mas aí vem a questão de como que eu flexibilizo. E eu vou trazer só o ponto de... Eu posso pegar uma música e colocar num vídeo da escola, tá? E isso ser permitido. E aí vem... Lembrem-se de tudo que a gente está falando. A gente está falando sempre de exceção do fim educacional, né? Então, se a escola pegou uma música, digamos assim, uma escola particular, pegou uma música para fazer propaganda e marketing, né? Tá errado. Você tem que pagar pelo uso dessa música. Se você não quer pagar, ou pede autorização, ou usa uma música livre dos direitos patrimoniais autorais, né? Então, com o exemplo que eu dei do autor. Eu estou fazendo um vídeo institucional de como que as crianças estão aprendendo para divulgar o trabalho e fazer com que a atmosfera daquela instituição fique melhor, né? Aí já começa a ficar mais justificável você pegar a música, colocar a música
especialmente se for um pequeno trecho, tá? Você não vai reproduzir a música toda, e aí vem a diferença entre reprodução integral e reprodução de trechos, pequenos trechos. E aí você está usando para uma finalidade educacional, por exemplo, sem intuito de lucro. É o exemplo da festa junina. Então, eu estou usando a música na festa junina, que é uma atividade cultural educativa, não cobrei ingresso de ninguém, tá perfeito. Os próprios tribunais aqui de São Paulo já dizem que pode usar e que você não precisa pagar para o autor da música se você usa numa festa junina sem cobrar ingresso, para dar um exemplo. Então, na nossa compreensão, existem justificativas que permitam a você falar: eu estou usando sem intuito de lucrar em cima. E aí vem o critério do lucro. Pensem sempre qual é o critério, né? Acho que com isso, Tati, eu respondo do Word e do utilização de música. Guilherme. Vai lá, Ana. Não, é só para complementar essa pergunta, né? Essa questão do áudio. A Priscila coloca: reproduzir o áudio de uma música em uma reunião que será gravada e disponibilizada no Drive diz respeito a direitos autorais? Se a reunião não tiver finalidade educacional, bom, vamos lá. Você pode ter a questão aqui do ATPC, né? Vídeo motivacional que ficará gravado para os professores. Aí eu posso fazer a primeira pergunta que eu faria para a Aline e para o Altair. Qual é a finalidade do uso dessa música ou desse vídeo? Primeira pergunta. Se eles me responderem: olha, a finalidade é educacional, eu já começo. Ok, educacional. Segunda coisa, quem vai ter acesso? É uma reunião que vai ficar só para o professor poder ver de novo se ele não estava lá na reunião. Não estou esvaziando a exploração econômica daquela música, né? Eu não estou disponibilizando ela para todo mundo. Então, esse é um outro ponto. E no caso do vídeo motivacional, né, que fica gravado para os professores, que eu estou fazendo a formação, se eu trago isso para o meu material de formação, eu também estou incorporando ele à minha criação, à minha obra, né? Fica mais claro ainda o uso educacional dentro de uma obra com fins educacionais, sem esvaziamento do caráter econômico, que é uma das exceções da lei que a gente pode até mostrar aqui. Então, perceba que eu falaria: bom, a reunião tem finalidade educacional, porque a lei traz, se você faz a música doméstica, né, com uma reprodução doméstica, você não está infringindo direitos autorais. Se eu tocar uma música na minha festa de casa, eu não estou infringindo direitos autorais, é um uso doméstico e tudo mais. Eu faria uma analogia com isso. Olha, uma reunião doméstica, entre aspas, dentro de uma instituição de ensino, você está executando a música, não tem o objetivo de colocar para o mundo um produto, é um consumo caseiro dentro daquela instituição. Percebe que eu estou construindo argumentos com base na lei e com base nessa ideia de você limitar os direitos, né, Tati? Exatamente, e eu acrescentaria também, porque eu não lembro exatamente, mas a questão do uso de um vídeo que dentro de uma formação que será gravada, por exemplo, se acabar sendo, por exemplo, a nossa formação aqui, se a gente quisesse usar um vídeo do YouTube ou uma música, e vai ficar no YouTube, né? Acho que a gente tem que lembrar aquele ponto que o Guilherme trouxe antes do funcionamento do YouTube, da identificação automática, e isso toma muito cuidado, porque não são só as grandes empresas que acabam cadastrando na plataforma, chama o Content ID, né, a ferramenta que eles usam, mesmo para que o Guilherme comentou que as empresas normalmente ficam prestando atenção por causa da finalidade econômica, né, de youtubers, por exemplo, querer monetizar o vídeo que está falando sobre tal série, coloca vários vídeos sobre a série. Então, às vezes, mesmo quando é um
um conteúdo educacional, quando é uma formação, ou até um produto, né, que as crianças, que os jovens gostam de publicar no YouTube, depois fizeram alguma peça, alguma coisa assim, a identificação automática não vê muito contexto, então tomar muito cuidado, e isso é um jeito também de conscientizar todo mundo, né, de entender e de ir atrás de repositório, explorar todo esse universo, que a gente vai trazer já já no slide. Tem muitos repositórios que vocês conseguem achar, efeitos sonoros, músicas, artigos, livros, elementos visuais, então assim, bandeiras e tudo mais, assim, são muitos conteúdos que existem por aí, abertos, e que eu acho que é muito pouco visto aqui no Brasil, e a gente acha que a gente acaba estando de mãos atadas, sabe, em relação a isso, e a gente está tentando passar aqui a impressão de que, na verdade, não, na verdade a gente tem muito conteúdo, e que a gente só precisa ver, a gente só precisa achar, sabe, então a gente está querendo dar esse ferramental para vocês acharem e usarem com os alunos, informações e tudo mais. E Ana, trazendo um pouco dessa ideia que eu estava falando, até para falar da escola, pode disponibilizar? Não tem diferença muito grande entre a escola ou um professor. A escola pode violar direitos autorais tanto quanto um professor. A diferença é quem vai ser responsável. Se a escola viola direitos autorais, o responsável pela violação é a escola, e aí o Estado, né, no caso da Secretaria de Educação, pode ir contra o responsável pela escola e pedir, olha, então você ressarce os cofres públicos, e por aí vai. Então, assim, a escola pode disponibilizar? Não, de novo, não tem diferença. Uma sala virtual feita pela escola e uma sala virtual feita por um professor curador e uma sala virtual feita por uma professora individual, é tudo a mesma regra. Pode ter uma diferença se a Secretaria de Educação tiver alguns contratos específicos para usar determinadas obras, e aí você tem algo mais oficial. Agora, escola, professor curador, professor individual, todos estão sujeitos às mesmas regras. E como eu falei, que eu tenho tranquilidade de compartilhar porque é legislação, é a lei, né? Se vocês entrarem na lei de direitos autorais, como a Tati colocou mais atrás, e só para dar o exemplo da reunião que a gente falou, olha o texto da exceção, tá? Esse é o texto da exceção. Então, a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar, que foi aquele exemplo que eu dei de eu estou estudando e estou ouvindo música, ou para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro. Se eu for literal, tá? Se eu for olhar isso aqui literalmente, olha, parece que a execução musical numa reunião de escola não está coberto. Mas aí vem o que a Tatiane colocou lá no início, que os tribunais brasileiros estão compreendendo que isso daqui é um exemplo, é um critério mínimo. E é a partir desse critério mínimo que eu estou falando para vocês, olha, eu entendo que uma reunião dentro de uma escola que vai ficar gravada para que outros professores vejam depois, e aí você coloca uma música, sei lá, porque você quer fazer o ambiente ser amigável no início, e aí você bota uma música para as pessoas irem entrando na sala e ficar amigável, ou no intervalo. E você só deixa aquilo restrito aos professores, com aquela reunião e tudo mais, eu não vejo muita diferença disso para um realizado no recesso familiar. Então, eu trago essa previsão do recesso familiar para tentar justificar esse uso. E, assim como isso, eu tenho vários outros. Paráfrase e paródia. Né? Paráfrase e paródia podem ser feitas livres de direitos autorais, porque você está valorizando a liberdade de expressão. E muita gente falou, eu posso colocar no meu PowerPoint, eu posso colocar um vídeo na minha apresentação, e aí tem dois tópicos principais, esse é um deles. Então, reprodução de qualquer obra, sempre que a reprodução não seja o objetivo principal da nova obra, ou seja, é uma aula, e dentro dessa aula eu coloquei uma captura de tela de um vídeo. Tá? É isso, não é o objetivo principal, eu não estou passando o vídeo inteiro, eu só coloquei uma ceninha lá para mostrar alguma coisa naquela cena, melhor ainda. Então,
não está prejudicando a exploração da obra, não está causando um prejuízo ao interesse do autor, e por aí vai. Tati, eu vi que você está querendo falar, vamos lá. Isso. Não, é só complementando essa parte, porque também fala que não prejudica a exploração original, né, o intuito original do autor. Então, por exemplo, se você quer passar um vídeo do YouTube na sua aula, ao invés de baixar e colocar ou mandar o vídeo, uma cópia, é aquela ideia de inserir o vídeo, porque toda vez que você clica no slide, no vídeo, ele computa como uma visualização nova no YouTube, por exemplo. E isso ajuda o produtor, né, de conteúdo, que nem o Guilherme tinha comentado, né, porque ele quer ganhar visualização, ele quer ser visto. Então, é a ideia de não fazer uma nova cópia, não precisa colocar um print falando, assistam depois. Você pode sim passar na aula, mas a ideia é de você clicar e ter essa reprodução, né, essa visualização para o autor. A diferença é quando você vai, por exemplo, gravar essa tela com esse clique e disponibilizar de novo no YouTube, porque daí as pessoas vão ver você assistindo e acaba não tendo a visualização nova para o autor, né, o original. Então, daí a gente começa a ter esse tipo de complicação a mais se você for gravar essa apresentação. Mas, por exemplo, se a nossa formação fosse fechada, não fosse no YouTube, a gente poderia passar um vídeo tranquilamente inserido na nossa apresentação tranquila. Já que é gravada, a gente não passa porque pode ter essa complicação. E aí, para finalizar, antes da gente passar para uma parte de dicas ou para algumas perguntas que possam ter vindo, né, Ana? Percebam esses círculos, né? Então eu tenho um círculo mais fechado de casa. Aí eu tenho um círculo que é um círculo um pouco mais aberto da finalidade educacional, finalidade educativa, da sala de aula com a sua turma, com seus alunos. Aí eu tenho um problema que começou a construir mais, que foi o que a Tatiane falou, que é isso, eu gravo a aula e eu disponibilizo para pessoas verem. Ou eu faço um material, eu peço para os meus alunos fazerem um trabalho de escola e colocar no YouTube. E aí isso expande aquele círculo, que era o círculo educacional, para uma série de outras finalidades. E quando eu expando isso para uma série de outras finalidades, eu esvazio o interesse econômico, né? Então, tomar bastante cuidado com isso, porque você vai perdendo justificativa. E no direito a gente costuma dizer isso, né? Principalmente quando a lei ela é uma justificativa. Se você for literalmente pela lei, você está dando uma justificativa literal do que a lei diz. Mas você pode trazer outras justificativas. Quanto menos justificativas você tem, mais frágil é. E aí, para finalizar, pelo menos da minha parte aqui, perceber também o que é naquela área que você está, o que se costuma entender. A gente aqui está defendendo a educação como uma restrição importante. A gente sabe que não é todo juiz ou juíza que acredita nisso. Então, é interessante ter essa sensação, o dirigente da sua instituição, qual é a postura que o dirigente da instituição ou a dirigente tem, o juiz ou a juíza daquele local, já teve problemas naquele local com isso, já teve problemas no YouTube com isso, né? O YouTube a gente sabe que tem toda uma política automática, mas ter sempre essas justificativas a mais, Ana. Talvez um último recado da minha parte, antes de passar para Ana, só a questão de também que a gente não pode entender que se um livro, se uma obra não está escrito que ela é livre, não está escrito que ela tem uma licença, é que está tudo perdido. Não, na verdade, você pode ir atrás do autor. A maioria dos autores, eles estão abertos à conversa, principalmente quando é para fins educacionais, eles podem fazer uma licença, é super tranquilo fazer, vários modelos na internet, e a questão também de que pode ser até um exercício pedagógico legal para os seus alunos descobrirem, entenderem, conversar com o autor que eles estão lendo. Então também tem esse tipo de atividade que pode ser feita, tanto pela parte do professor e professora, quanto pela parte do aluno, de tomar essa consciência de que o autor é uma pessoa que está lá, que vai conversar com você, que, enfim, pode abrir a obra para vocês poderem usar e explorar. Acho que é isso, Ana, se quiser, fala da sua. Na verdade, vocês conseguem me ouvir?
Então, na verdade, eu acho que seria interessante a gente passar para a parte de dicas, mas eu vou fazer uma pergunta aqui, Guilherme. A Andressa colocou aqui, qual a legislação que você leu os 2 trechos? Isso, é a Lei de Direitos Autorais, é a Lei 9.610 de 98, tá? É a Lei de Direitos Autorais, 9.610. Perfeito, então acho que a gente pode passar para as dicas. E o artigo que eu li, só para colocar aqui, foi o 46. Tá. Lá na frente, que traz essas exceções. É a lei que a gente tentou destrinchar, né, ao longo da nossa apresentação, então, quando acabar aqui, vocês podem voltar no YouTube e lá, antes dessa fala nossa, lá tem escrito a lei, tem todos esses artigos, a gente não colocou todos, mas enfim, tá lá um númerozinho para vocês consultarem, e na lista de referências que vem daqui a 2 slides, daí vocês conseguem também acessar a lei por lá. Então, vamos para a parte de dicas. A gente montou um slide aqui, assim, foi realmente uma chuva de bancos que a gente achou, que eu fui levantando, que acho que pode ser bem útil para vocês, vocês podem consultar de novo, como eu falei, pausar o vídeo no YouTube já, de imagens, de obras literárias que perguntaram, de vídeos e de sons e músicas, né? Tem muita música aberta que vocês podem usar em vídeos institucionais, vídeos com os alunos, a maioria é sem voz, né? Então vocês podem até construir, enfim, letras. A única questão é a biblioteca de áudio do YouTube Studio é feita para o uso do YouTube, então é uma licença mais específica, vocês acabam não podendo usar para fazer a divulgação em outras redes. Apesar de vocês postarem no YouTube, vocês não poderiam usar essa obra em outras redes, Instagram, Facebook e tudo mais. Mas de resto, a gente colocou esses bancos livres, não são os únicos, óbvio, tem muito mais, é que a gente só colocou os que eu mais uso, por exemplo, então, que é o que eu estou mais acostumada, e eu posso falar que eles são bons. E Guilherme, se quiser. E aqui, Tatiane, só um ponto, né, que eu acho que é importante frisar de novo. Esses bancos, muitos deles vocês vão ver logo do lado da imagem falando assim, você pode usar essa imagem com uma licença Pixabay, por exemplo, né? Que é uma licença que permite você usar e você não precisa nem atribuir o nome, atribuir o crédito e tal. E aí a gente só ressalta aqui que muitos desses bancos são estrangeiros também, né? Então, gravem que, por mais que essas licenças permitam que você use, e você até não precisa colocar o nome de quem foi o autor ou a autora daquela obra, no Brasil, como a gente falou, né, direito moral, esse reconhecimento e esse crédito tem que sempre ser dado. Então, eu só estou ressaltando isso porque muitas vezes você vai entrar nesses bancos de imagem, né, e você vai encontrar lá as imagens falando, você pode usar isso na sua apresentação, mesmo para fins comerciais, sem colocar crédito. Mas tomar cuidado, porque no Brasil você tem que acreditar, você tem que reconhecer o autor da obra ou a autora da obra, tá? Perfeito, isso aí. Então aqui são as referências que eu falei desde o começo, tem o guia que a gente usa muito e tem algumas obras que a gente também fez, uma série de artigos no Medium, né, uma plataforma de publicação de artigos que a gente fez sobre direito autoral em geral, então vocês podem se aprofundar um pouco mais de seus estudos lá. E agora, Gui? E a gente faz parte também de um projeto que é o Programa de Formação de Educadores em Direitos Humanos Digitais. Então a gente considera que direito autoral não é só uma coisa chata, direito autoral está na Constituição previsto como proteção, porque as pessoas não podem se apropriar das ideias das outras, especialmente se elas quiserem lucrar com isso. Pensem em vocês, enquanto professoras e professores, pessoas pegando o que vocês fazem em sala de aula e usando, por exemplo, como seria chato. Então, a gente sempre fala também desses cursos para ajudar nessa formação em direitos humanos digitais, tá? Isso faz parte, não é só direito autoral. E a gente também convida vocês a se inscreverem no nosso 6º simpósio Criança e Adolescentes na Internet, porque a gente sabe que direito autoral não é o único problema, a gente tem direito de imagem quando a gente grava, a gente tem o direito de educação da criança,
Então a gente gostaria sempre de trabalhar isso em conjunto. A gente deixa os nossos contatos. Eu já tive muita gente que eu respondi depois da primeira conversa, perguntando e tirando dúvidas sobre isso. Então, se vocês tiverem qualquer questão, podem entrar em contato com a gente vai mostrando esses materiais que são muito interessantes. Não se esqueçam dessas 3 palavrinhas, dessas 3 letras, REA, Recurso Educacional Aberto. Gravem isso na cabeça de vocês, coloquem os materiais de vocês como REA, tem uma normativa, acho que da Secretaria de Educação trazendo isso, depois se informem sobre essa questão dos REAs, e a gente fica novamente muito grato, né, Tatiane, a gente fica muito grato aí pelo convite, Ana, e fica à disposição. Bom, eu aqui que agradeço vocês pela participação, pela parceria, né, que a gente acabou criando aí nessas formações e também, como você relatou, Guilherme, que as pessoas estão se sentindo tão pertencentes já, né, aqui a nossas formações, que já entram em contato com vocês e já tiram as dúvidas. Eu acho que essa é a nossa finalidade, trazer a informação e ajudar o servidor, não só o professor, né, todos os servidores, no dia a dia deles, no trabalho deles, que já a gente já tem tantos problemas, vamos tentar minimizar e tornar a coisa um pouquinho melhor, né? Então, eu agradeço aí a participação do Guilherme, da Tatiane, e agradeço a participação de todo mundo aí que passou essa 1h30 aí com a gente, discutindo, trazendo aí os relatos e as perguntas no chat, tá bom, gente? E volto a dizer que a secretaria está de portas abertas para vocês, pessoal da FGV, você, Guilherme, você, Tatiane, por favor, a gente está aí à disposição de vocês para o que vocês precisarem e também para vocês retornarem com mais formações e informações para a gente, tá bom? Bom, gente, obrigada, acabou o nosso tempo, semana que vem a gente está aqui de novo, obrigada, bom trabalho para quem ainda vai trabalhar e boa tarde para os demais, tá bom? Tchau, gente! Professora Cristina, era professora de literatura francesa na Universidade de São Paulo, e eu lembro que estava querendo abandonar a faculdade e ela mostrou para mim o quanto aquilo poderia ser importante, o quanto eu deveria continuar persistindo, lutando, e ela sempre me vem à memória. Sem ela, eu não teria me formado, talvez não estaria aqui. O valor que vocês têm enquanto transformadores, né, de toda uma geração. Se vocês conseguirem, da mesma forma como a minha vida foi modificada, você pode estar no dia a dia mudando a vida de uma pessoa, de um adolescente. Isso já valeu a sua existência. Então não deixe que o cansaço, que as dificuldades, né, faça com que você desanime e deixe de ter essa esperança.